Você olhou para esse Flamengo 2, River Plate 2 e pensou: ah, é só um amistoso, não dá pra tirar nada daí. Eu vou te provar que dá. E mais do que isso, talvez o Flamengo tenha mostrado, mesmo sem ritmo, mesmo se voltando de férias, um detalhe que pode definir o nível do time na temporada inteira. Só que esse detalhe passa despercebido para a maioria das pessoas, e se você não prestar atenção nisso agora, quando o problema aparecer de verdade, já pode ser tarde demais. Mas antes de entrar na análise, a gente precisa alinhar a expectativa. Esse jogo foi, sim, um amistoso de pré-temporada. E isso muda completamente a forma como a gente deve assistir e analisar a partida. Porque não dá pra cobrar intensidade alta, pressão constante, transições rápidas, nem um nível técnico limpo o tempo todo. Os jogadores estão voltando agora, o corpo ainda pesado, tempo de reação mais lento, falta de ritmo de jogo, e tudo isso impacta diretamente no desempenho. E isso vale pros dois lados, tá? O River Plate também não estava no seu melhor nível, então o jogo naturalmente fica mais espaçado, mais cadenciado, com mais erros e com menos agressividade. E é justamente por isso que muita gente ignora esse tipo de partida. Só que aí entra o ponto importante. O amistoso não serve para analisar resultado. O amistoso serve para analisar comportamento. E quando você começa a olhar para esse lado, esse jogo entrega mais coisa do que parece. Primeiro ponto é: o Flamengo não foi um time parado. Primeira coisa que me chamou a atenção: o Flamengo não foi um time estático. Isso parece simples, mas não é. Porque é muito comum em início de temporada ver time travado, sem mobilidade, jogadores muito presos em posição. Não foi o caso aqui. Tudo bem, estamos no meio da temporada tecnicamente, mas é como se fosse uma pré-temporada, porque estamos voltando a ter o ritmo. E mesmo em ritmo baixo, o Flamengo tentou se mexer, tentou gerar opção de passe, tentou criar aproximação. Isso já mostra que existe uma ideia sendo trabalhada ali. Em segundo, o Lino por dentro muda o ataque. Agora vamos falar de um ponto mais específico e talvez o mais interessante do jogo: o comportamento do Lino. Quando ele fica aberto, colado na ponta, ele fica previsível. O jogo dele fica previsível. Mas, ao mesmo tempo, quando ele tem mais movimentações, ele consegue se deslocar melhor e o jogo dele flui mais. Na ponta, ele recebe, tenta o X1 e muitas vezes fica isolado. Mas quando ele começa a cair por dentro, tudo muda, e muda muito, porque ele passa a participar mais da construção, se aproximar mais do Pedro, jogar entre linhas, ter mais opções de passe. E isso aumenta muito o impacto dele no jogo. Tanto é que conseguiu fazer o gol no amistoso. Tudo bem, é um amistoso, mas ainda assim o Lino não é um jogador de muitos gols, né? Terceiro ponto é a conexão com o Pedro. E aqui entra um detalhe que muita gente não percebe: o Pedro precisa de proximidade. Ele não é um jogador de atacar espaço toda hora. Ele é um cara de segurar a bola, fazer parede e finalizar. Mas para isso funcionar, ele precisa de alguém perto. E quando o Lino se aproxima, o Flamengo ganha essa conexão e o ataque começa a ter mais fluidez. O Pedro é um jogador de ótima qualidade técnica, muito domínio de bola, e isso fica evidente um lance que ele simplesmente gira em cima do zagueiro e chuta pro gol. Uma grande defesa do goleiro deles, inclusive. Mas o Pedro, ele funciona melhor quando ele tem mais pessoas se aproximando dele. Ele é um jogador de aproximação. E isso foi um ponto muito bom no jogo, que a gente viu todos os jogadores se aproximando muito mais do Pedro atacar. Por mais que não esteja em perfeição essa movimentação, é claro. Quarto ponto são as triangulações, pequenas, mas importantes. Um outro ponto interessante da partida foram essas triangulações. Nada extremamente elaborado, nada muito rápido, mas a intenção estava lá. E isso é o que importa nesse momento, porque essas pequenas associações quebram linhas, geram superioridade numérica e criam mais espaços. E principalmente mostram que o time está sendo treinado para jogar junto, em sintonia e com entrosamento. Quinto ponto é o ataque ao espaço entre zagueiro e lateral. Agora sim, eu acho que é o ponto mais rico taticamente. O Flamengo tentou várias vezes atacar o espaço entre zagueiro e lateral. Esse é o conhecido como espaço indefensável, né? O espaço crítico, porque é difícil de defender. O lateral não sabe se acompanha, o zagueiro hesita em sair e a linha defensiva pode quebrar. E o Flamengo explorou isso com infiltrações em diagonal. Isso é padrão de time treinado, não é aleatório, tá? E isso fica evidente no lance que o Ayrton Lucas, no segundo tempo, tabela e consegue sair cara a cara com o goleiro. E isso tudo dentro da pequena área. Claro, pecou porque nem finalizou, mas ainda assim é uma jogada muito forte que espero que seja repetida ao longo do ano. Ponto é ele, Bruno Henrique, o desafogo constante. E aí entra o nosso querido BH, não é? Mesmo sem estar 100% fisicamente, ele continua sendo uma válvula de escape absurda. E ainda mesmo com a idade chegando, ainda é um jogador decisivo, porque ele oferece algo que nenhum outro jogador do elenco entrega igual: esse ataque em profundidade, essa estatura na área, uma finalização de decisividade enorme e ainda por cima uma identificação com o clube que quase nenhum outro jogador tem, talvez o Arrascaeta. Isso muda o comportamento da defesa adversária, mesmo quando ele não participa diretamente.
principalmente ele empurra a linha defensiva para trás. E ver o Bruno Henrique entregando ainda, né, é muito importante pro Flamengo. Agora vamos equilibrar a análise, certo? Porque nem tudo são flores. Essas movimentações ofensivas são boas, mas elas também podem gerar problemas, principalmente se o time não estiver bem ajustado na recomposição. Porque jogadores saem da posição, espaços aparecem e o time pode ficar vulnerável. E num jogo de verdade isso vira contra-ataque. E aqui entra um ponto perigoso. O ritmo baixo mascara os erros. Sem intensidade, o adversário não pune rápido. Os espaços parecem menores e os problemas parecem menores também. Mas quando o nível sobe, tudo aparece de verdade. Então precisa estar muito bem encaixado todas essas movimentações. E aqui vai o grande insight. O Flamengo já mostra uma ideia ofensiva interessante, mas ainda não foi testada de verdade. Ou melhor, foi testado ainda nessa temporada, mas agora é a chance de aprimorar e deixar aqueles defeitos para trás. E isso, ao mesmo tempo que é animador, é preocupante, porque a ideia existe, mas a execução ainda não foi colocada sob pressão de verdade. O que estão treinando agora é verídico? Vai dar certo? A gente só vai saber se tá realmente dando certo, se tá encaixado e melhor do que antes da pausa, quando eu retornar. Agora, pensa comigo, quando esse time estiver 100% fisicamente, essas movimentações vão ficar mais rápidas, mais intensas, mais difíceis de marcar, mas ao mesmo tempo os erros também vão ser punidos. Então a pergunta é, esse modelo vai sustentar defensivamente? Ou o Flamengo vai começar a sofrer as transições? Porque dependendo disso, a temporada pode ir para dois caminhos completamente diferentes. Então se você curtiu essa análise, já deixa o like, se inscreve no canal pra gente continuar trocando essa ideia e crescendo essa comunidade de futebol de verdade. E aqui, eu preciso que você comenta também. Você acha que esse Flamengo promete ou ainda preocupa? E não esquece, vai lá no último vídeo do canal, porque eu falei de um problema que pode fazer o Flamengo perder a temporada. E depois desse jogo, esse alerta pode ficar um pouco mais sério, tá? Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau.